Olá, eu sou Dilma, professora aposentada, nasci aqui em Valença e vou contar um pouquinho da minha história e do meu comprometimento com a educação e com a cultura na nossa cidade. Então, quero contar para vocês que eu estudei no Grupo Escolar Coronel Benjamin Guimarães. Foi uma escola assim, muito importante para a nossa cidade. E lá aprendi muitas coisas, além dos conhecimentos dos professores, aprendi muito comportamento pessoal, muito sobre a vida. E eu destaco ali duas professoras que foram muito importantes na minha vida. Dona Amália Gottschalk e Dona Concheta Capobianco. E eu até, minha mãe conta que desde pequena eu queria ser professora e eu ficava imitando a Dona Amália Gottschalk. Ela tinha umas pulseiras, deveria ser uma joia, mas eu não entendia muito bonitas, várias pulseiras, e meu pai então comprou umas pulseiras de plástico, e eu colocava assim umas 10 no meu braço para ficar dando aula, imitando a Dona Amália. Mas foi muito importante que, além dessas brincadeiras, mas é aquilo que elas me passaram, como também a Dona Isabel Costa, diretora, enfim. Todo o corpo docente era muito importante para a nossa vida, né? Mas quando foi chegando ao terminal ginasial, nós ficamos com um problema, porque havia na cidade a escola normal, que era paga e para mulheres, se formaram exclusivamente professoras. E havia o Colégio São José, que era exclusivo de rapazes. Então, eu não queria ser professora de criança. Eu queria ser professora de adulto, falava sempre isso. Então, para isso, eu precisava fazer uma faculdade. Aqui em Valença não havia faculdade, e tampouco eu poderia fazer o curso científico, que me levaria ao vestibular. Nessa época, então, aconteceu um fato importantíssimo que Valença precisa reverenciar sempre. Foi um prefeito chamado Dr. Luiz de Almeida Pinto, que teve a brilhante ideia de criar um colégio municipal com o curso científico. Olha que maravilha! Ele abriu a forma de todo mundo da cidade, aqueles que tinham dinheiro para pagar e os que não tinham, se quisessem fazer o científico, tinha uma vaga garantida. Então, o Dr. Luiz de Almeida Pinto criou o grupo escolar, Colégio Municipal Teodorico Fonseca, ele funcionou ali onde hoje é o Instituto de Educação. E uma coisa que eu queria contar para vocês, professores e alunos, é que aconteceu um fato importante. Dr. Luiz de Almeida Pinto não tinha professora aqui em Valença para contratar, para dar aula para o 2º grau. Então ele foi buscar no Rio de Janeiro. E ele trouxe uma equipe espetacular. Muitos aqui conhecem, se lembram do professor Iago Faria da Costa Pereira, do professor Ubiratã Dias Coelho, do professor José Nogueira Coimbra, professor Maurício Ferreira de Menezes, enfim, foram professores todos recém-formados que vieram para cá com aquela garra, com aquele conhecimento muito fresquinho, né, na cabeça. E o que aconteceu, um fato importante, é que a gente tinha uma aula de reforço pela manhã. O curso era noturno e de manhã, olha que interessante, isso há muitos anos atrás, né? Os professores ficavam sentados nas salas de aula, cada um numa sala, disponíveis para os alunos que tinham dificuldades. Olha que maravilha! Então, se você tinha dificuldade em ciências, você, naquele dia determinado do horário, você encontrava lá o professor Demerval Moura de Almeida Filho, que era o professor. Aí você pedia as explicações, ele resolvia exercícios, falava sobre o trabalho. Então, gente, isso é uma coisa muito importante, porque há quantos anos atrás que em Valença se usava, vamos dizer assim, a aula de reforço escolar, né? Isso veio surgir depois de muitos anos que surgiu na educação. E ali nós fomos formados de uma forma muito
de muito conteúdo, muito firme, e nós todos saímos do científico, fomos prestar vestibular, todos no Rio de Janeiro, e todo mundo passou no vestibular. Não havia cursinho de vestibular. Nós passamos direto. Vocês conhecem pessoas aqui, o professor Gilberto Monteiro, fez bioquímica, o professor Felizmino Ribeiro, que já faleceu, também fez bioquímica. O doutor Carlos Bruno, que hoje ainda é dentista, aí, eu estou citando para vocês perceberem como que o ensino do Teodorico Fonseca foi importante para nós. Todos nós passamos no primeiro vestibular. E eu fui para a Faculdade de Santa Úrsula, que era, na época, da Pontifícia Universidade Católica, PUC, fui fazer o curso de Letras Neolatinas. E lá o mundo se abriu para mim, né? Porque era uma faculdade de muitas atividades extra, né? Então eram seminários, eram cursos, eram palestras, e eu fui assim, absorvendo aquilo tudo. E lá eu tive grandes professores, todos, mas eu destaco aqui 3 que influenciaram diretamente na minha vida. 2 ainda estão vivos, o professor Domício França Filho, que é da Academia Brasileira de Letras, o professor Evanildo Bechara também, da Academia Brasileira de Letras, e um grande poeta, Tasso Silveira, que era professor de literatura e que, na verdade, me inseriu nesse mundo da poesia e da literatura. Imagine vocês, então, quando eu estava terminando a faculdade, eu queria muito dar aula em Valença, mas não havia concurso ainda para Valença, você precisava ter uma indicação. Mas, quando eu estava terminando, isso já foi em 1964, houve um concurso lá no Rio de Janeiro, que ainda era estado da Guanabara, e eu fiz a prova, mas a matéria de francês, que eu tinha direito de lecionar, era que tinha o maior número de vagas, então eu fiz o curso para francês. Passei e fui trabalhar no colégio Bento Ribeiro, no Meia. Foi assim também outro período da minha vida muito importante. Primeiro que o Rio de Janeiro era outro, né? A gente podia circular de uma forma mais tranquila. E foi uma grande experiência trabalhar num colégio assim, de muitos alunos. Era um colégio assim de 2.000 alunos, eu nunca tinha visto aquilo, né? E quando foi em 65, não, desculpe, 66, houve o primeiro concurso para o estado do Rio de Janeiro. Aí eu tinha, aqui em Valença, havia 2 vagas para português. Só havia, na minha área, essas 2 vagas. E aí eu fiz o concurso e passei e fui trabalhar no Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto. Lá eu fiz toda a minha carreira, me aposentei lá em 1995, no Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto. Foi outra experiência maravilhosa. E eu só tive bons momentos na educação, né? Eu sempre gostei muito de lecionar, procurava fazer aulas diferentes para conquistar os alunos, né? Na verdade, o papel do professor é um pouco esse, né? Conquistar o aluno para ele gostar daquela matéria, estudar e passar de ano. E eu, então, no Instituto de Educação, tive excelentes colegas e fui, então, muito feliz até me aposentar. E durante esse tempo todo também, eu fiz um segundo concurso. Aí fui trabalhar no Polo Agrícola, chamado Polo Agrícola, que é o Centro Interescolar de Agropecuária Monsenhor Tomás Tejerino do Prado, ali em Chacrinha, e estava começando. Então eu também, aí fiquei trabalhando nessas 2 escolas. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês, que depois de algum tempo, com bastante conhecimento já da área, eu fui ser diretora do Núcleo de Educação de Valença. Então, a minha história na educação passou depois para a Faculdade de Filosofia, onde eu fui diretora,
e também pela Secretaria de Cultura, onde eu fui assessora de cultura, e fui sempre trabalhando nessa área. Por fim, cheguei em 1995, após a minha aposentadoria de professor, na Fundação Cultural Filantrópica Léia Pentanha, onde estou até hoje. Lá na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, eu me dediquei inteiramente a exaltar a cultura em Valença, mas eu destacaria aqui dois projetos importantes. Um deles foi que a gente fez um festival de artes visuais, em que os artistas de Valença tomariam uma letra e uma música de Rosinha de Valença e interpretariam na linguagem das tintas aquela música da Rosinha de Valença. Foi um momento muito importante também, muitas pessoas participaram, e porque no fundo a gente queria homenagear a Rosinha. E evidentemente, mostrando os artistas visuais. Depois, nós sentimos que precisamos sempre prestigiar a Clementina de Jesus, né? Então, eu lancei um projeto onde nós conseguimos fazer o busto dela para ficar ali na praça, na praça da Igreja Catedral, na Praça Bandeira, porque ela, quando vinha a Valença, não deixava de ir à igreja Nossa Senhora da Glória, que ela era devota. Então, fui aconselhada, né, pelos amigos de Clementina de colocar um busto ali. E também consegui que autores do Rio de Janeiro, Hermínio Belo de Carvalho, que foi quem descobriu Clementina, orientasse um livro sobre Clementina, chamado Mãe Quelé. Então, nessa festa, nós reunimos aqui 500 jongueiros do estado do Rio, aproveitamos que íamos fazer homenagem a Clementina, que tem tudo a ver com o jongo, e fizemos esse encontro e mais o lançamento do livro. E houve um debate também de técnicos, né, que estudaram a Clementina, e foi assim um evento muito importante nessa cidade. Aconteceu ali no Largo da Catedral, pela inauguração do busto, depois o livro que nós distribuímos gratuitamente para a população que foi lá e para as escolas. E teria muito mais coisas para contar, mas aqui o tempo não dá. E eu agora vou falar um pouquinho para vocês da minha passagem na Casa Léia Pentanha, onde eu estou até hoje, né? Vamos fazer agora, o professor Gilberto Monteiro, presidente, e eu, diretora de eventos, vamos fazer 26 anos agora, no dia 1º de agosto de 2021. Então, na Casa Léia, foi um trabalho árduo de construção mesmo, de não só a contribuição nossa para a reforma da casa, conseguir quem bancasse financeiramente a reforma do Museu Casa, como também a construção das atividades, né, do local para fazer os eventos. E lá eu faço palestras, exposições de artistas de Valença e às vezes de fora, faço cursos, promovo cursos. Já promovi cursos de boneca de palha, de licor, curso de gastronomia. Fazemos também um projeto de fazer vídeos chamado de Conversa em Conversa. Fazemos um evento importantíssimo que já dura 15 anos, a Casa Viva, onde a professora Auxiliadora Bastos e os amigos, os convidados, artistas convidados, eles decoram a casa toda de uma forma diferente na época do Natal. É um evento assim, de muita participação das pessoas. E também a Feira de Cultura, que nós realizamos há 18 anos. A última foi em 2019. Nessa feira a gente mais ou menos trabalha de 3 a 4 dias, com palestras com pessoas aqui da cidade, e trazemos também palestrantes de fora com assuntos diversos. A feira é bem diversificada. Lá também promovemos ao final de cada noite shows com músicos de Valença
Existe uma cantina o tempo todo para dar um certo conforto às pessoas que estão passeando. Recebemos muita gente do artesanato, né, que são pessoas dispostas a permanecer lá o tempo todo da feira. Enfim, é um entra e sai de pessoas, sempre bastante frequentadas, por vezes até com gente de outros municípios, e que é um evento que pretende sempre focar, né, o conhecimento, porque Dona Léia deixou um testamento dizendo que queria que a casa promovesse as ciências, as artes e as letras. Então, quando nós fazemos a Feira de Cultura, nós estamos prestigiando a ciência, as artes e as letras. Há um outro evento muito importante chamado Invasão da Poesia. Esse evento aconteceu na Rua dos Mineiros durante um dia inteiro, onde nós reunimos a educação e a cultura com as escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares, aquelas que quiseram participar, onde a gente o dia inteiro, os alunos mostraram a poesia para a população, foram colocadas faixas nos edifícios com poemas de escritores de Valença, foram feitos versinhos, né? Os alunos fizeram versos, declamavam para as pessoas, enfim, cada escola escolheu uma atividade para divulgar poesia. Uma delas fez uma mesa redonda na Rua dos Mineiros, os artistas, alunos, um era Machado de Assis, o outro era Castro Alves, o outro era Cora Coralina, e os próprios colegas serviam de repórteres. Então, os professores trabalharam muito isso. Os alunos que eram representariam aqueles artistas sabiam as respostas e os outros sabiam as perguntas. Então, ficou uma mesa redonda muito interessante. Foi um teatro ao ar livre, né? E teve escola maternal que fez também um teatrinho com a poesia da Cecília Meirelles. Enfim, um evento importante de divulgação da poesia. E por que ele foi chamado de Invasão da Poesia? Exatamente porque a Rua dos Mineiros, às 9 horas da manhã, foi invadida por essas escolas, eram várias tendas, onde só falaríamos de poesia até às 4 horas da tarde. Então, pessoal, era essa minha mensagem que eu queria deixar, né, da educação, como a educação é importante estar junto com a cultura, é impossível separar as duas, né? E dizer para hoje, os professores de hoje, eu sei que todos enfrentam muitas dificuldades, que a educação foi sempre muito difícil de ser atendida como deveria ser sempre, mas que eles não desanimem, tenham esperança e que eles foquem no seguinte: tudo aquilo que cada um fizer dentro da sala de aula, no sentimento que tiver e na maneira que vai expor para o aluno, é que vai ficar na vida de cada um. Essa é a coisa que eu acho mais importante, porque hoje eu sei, hoje eu encontro com ex-alunos, né, que falam para mim a importância daquilo que foi passado no Instituto de Educação naquela época, o que ficou para elas dos professores todos. Então, foquem nisso. Vocês são muito importantes, embora não são agraciados com o salário que deviam, nem de repente talvez as condições de trabalho. Mas o trabalho em si, cada um de vocês pode fazer com o sentimento, com a emoção de um educador, que vocês são sempre, né? E podem perceber que vocês são importantíssimos na formação de cada uma das pessoas. Eu desejo que a educação da Valença continue conquistando seus espaços e continue trabalhando para que os valencianos possam ser melhores cidadãos. Muito obrigada à Secretaria Municipal de Educação, que me fez esse convite de participar dessas histórias que vocês estão ouvindo por aí, relacionadas à educação. Então, muito obrigada aos professores, à Secretaria Municipal de Educação,
por lembrar de mim nesse momento.